Aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito sobre o medo ou a dificuldade que muitas pessoas têm em relação à matemática. O que torna a matemática uma disciplina tão chata, às vezes, tão difícil de ser compreendida. A matemática, ela é uma ciência. Isso entra até em discussão se ela é uma ciência ou se ela é a base para todas as ciências, né? Mas a matemática ela tenta sempre trazer uma abstração da realidade, uma generalização da realidade. E muitas vezes eu não consigo aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia. Porque na escola eu tenho que aprender, sei lá, alguma coisa sobre, por exemplo, triângulos. Quando eu vou usar isso na vida? Se você for um engenheiro, né, por exemplo, aí você vai saber que o triângulo ele é uma das formas geométricas mais estáveis que existe. Ela é difícil de ser deformado. Então, é muito usado na construção civil. Né? Tem conhecimento que parece que não é útil para a gente, mas que ele é útil para outras pessoas e se torna útil para a gente. Né? Gente, a matemática ela é a base realmente de todas as ciências. Tá? Não só as ciências exatas, mas também podemos falar que as ciências humanas, a gente tem aí a matemática como base, como a psicologia, que pode usar a estatística para ver como que anda o andamento do tratamento do seu paciente. A medicina, teve vários avanços na medicina graças à matemática, informática, né? Tecnologia da informação, inteligência artificial, a gente nem se fala. Se não fosse a matemática, a gente não estaria falando agora, aqui, né? Então a matemática ela tem uma grande importância na nossa vida. Mas como conviver com a matemática? Se para mim é impossível aprender matemática. Não. Não existe o impossível na matemática. Você pode ter uma certa dificuldade em entender a matemática, mas todos conseguem sim aprender matemática, cada um no seu ritmo, no seu tempo e da sua maneira. Eu não aprendo da mesma maneira do que um amigo meu, por exemplo. Então a matemática, ela é uma das ciências assim mais interessantes que tem. Porque é uma das poucas áreas do conhecimento que se você realmente aprende aquele conteúdo, você não esquece. Entender o conteúdo é você ouvir ou ler alguma coisa, mas não consegue aplicar aquilo. Agora, o aprender, ele já está ligado à aplicação daquilo que você entendeu, à aplicação do seu conhecimento. E aí, como acabar com o medo da matemática? Né? Como a matemática é uma ciência chata, é uma matéria difícil. Nossa, geralmente nós, professores de matemática também, somos, vamos dizer assim, né? Um pouco meio que odiados na escola. Falou que o professor de matemática, a pessoa já leva até um susto, acha que a gente é meio louco, falta um parafuso. Não, isso é verdade, todo professor de matemática é meio louco, né? Porque a matemática, gente, ela deixa a gente encantado. Ela é uma ciência apaixonante, tá?
Então, o que eu quero, através desse canal, ensinar vocês a ter essa paixão pelo aprendizado matemático e utilizar a matemática no dia a dia de vocês. Mas como então eu posso aprender matemática? Matemática é uma das poucas ciências, como eu já falei, que se você aprende, você não esquece. Mas como você aprende? Fazendo. A matemática não é uma ciência como, sei lá, vamos ver lá, a história, a geografia, que só de você ouvir você já consegue entender e talvez você não precise colocar aquilo em prática. Não. A matemática ela é um conhecimento que, se não for colocado em prática, ele não vai ser aprofundado. Né? Você não vai conseguir realmente evoluir no seu aprendizado matemático. Eu usei uma palavra interessante, que é a palavra evoluir. Matemática é uma evolução. Porque muitas pessoas têm dificuldade com matemática? Porque o erro está lá na base, lá no início, lá nos primeiros anos. A pessoa não entendeu a parte básica da matemática, as 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão. E a hora que chega numa potência, chega num logaritmo, numa função, a pessoa realmente não dá conta. Porque houve o erro lá na base. Então, muitas vezes, é necessário a gente voltar, procurar essa base da matemática. Entender quais são as suas maiores dificuldades e procurar uma maneira que você consiga facilitar o entendimento da matemática para você. Porque, como eu falei, cada pessoa aprende de um modo. Na matemática, um dos modos de aprender é fazendo exercícios. Ouvindo a explicação do professor na aula, fazendo a leitura do quadro e de um livro, mas também praticando exercícios. Se você não praticar a matemática, você nunca vai compreender a matemática. Você vai entender naquele momento, vai passar um tempo, você vai esquecer daquilo tudo. Então, a gente tem que entender como que a gente aprende. Eu falo pelo meu exemplo. Muitas vezes eu sou mais auditivo do que visual. Tá? Às vezes eu aprendo muito ouvindo. Eu presto muita atenção às coisas que eu ouço. Tá? Às vezes só ouvindo eu consigo entender as coisas. Só que depende do conteúdo, eu também preciso do visual, né? Eu preciso enxergar. Então, o aprendizado completo, ele é esse. Talvez você consegue aprender melhor ouvindo, talvez você consegue aprender melhor vendo, lendo. Mas sabe qual é uma das melhores formas de se aprender qualquer coisa na vida? É ensinando outras pessoas. Ou ensinar a si mesmo. Uma técnica ótima para aprender matemática que eu faço muito. Que muitos que ouvem acham que talvez é até meio que loucura, né? Por quê? Eu começo quando eu vou estudar alguma coisa, a ler aquilo em voz alta, leio umas 2, 3 vezes, será um parágrafo quando é uma matéria teórica, e depois eu tento explicar para mim mesmo aquilo que eu acabei de ler e ouvir. Aí eu estou tendo um aprendizado que é um aprendizado ativo e não passivo. Não só esperando vir o conteúdo, mas eu estou colocando aquele conteúdo em prática. E é isso que eu quero ajudar vocês com esse canal, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Então, qualquer coisa, estão aí. Tchau e valeu!